Fala aí, pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o Leon Godoy. Essa manhã de sábado começa agitada, né? Afinal, o Rogério Ceni foi mandado embora às 2h47 da madruga no sábado. Eu acredito que numa madrugada de sábado a gente tem muito mais coisa pra fazer do que demitir técnico. Bom, vamos lá, vamos falar sério. Pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, é muito importante, desde já agradeço a companhia de vocês. Passar alguns pontos aqui que eu acho que são importantes e acabam sendo pontos, em aspas, meio que de aprendizado, né? Aprendizado ao profissional, aprendizado ao Rogério Ceni e também ao clube. Porque se ambos não aprenderem, né, o Rogério Ceni vai cair mais pra frente, numa situação parecida, e o Flamengo vai trocar o Domi, bota o Rogério Ceni, aí tira o Rogério Ceni, vai botar o próximo, esse próximo vai cair, né? E assim a gente vai ficar nesse ciclo. Eu acho que a gente não tá falando, a gente tá falando de um clube com uma folha anual de 330 milhões. No mínimo, esse clube ele tem que ter responsabilidade e ele tem que ter planejamento. Então vamos passar por alguns aspectos, passam diretamente, né, nas escolhas, nas opções táticas, nos erros de gestão, na minha opinião, do Rogério Ceni. Vamos começar com a questão tática. Eu vou trazer alguns erros. Eu não vou trazer o erro, porque ele não fazia aquilo que eu pensava, aquilo que você pensava, isso é um erro. Não, isso é não fazer a nossa vontade, né? É não fazer o que a gente imagina que seja bom. Não sou técnico para dizer o que é bom e o que é ruim. Então eu vou falar o erro que propriamente era do jogo dele, né? O que a gente via. Que a gente falava de descompactação, né? O Flamengo, o Rogério Ceni sofreu bastante em deixar o Flamengo compactado. E essa descompactação em muitos jogos, eu lembro que a gente trouxe muitas em lives, nós conversávamos sobre isso, em vídeos eu trazia de análise, falava muito sobre isso, vídeo pós-jogo. O Flamengo era descompactado. E essa descompactação limitava a competitividade do Flamengo. E era uma descompactação que o bloco da frente, os jogadores da frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, faziam uma marcação em aspas, muitas aspas, sobre pressão. Muitas vezes não era uma marcação sobre pressão, era para buscar um pouco mais de espaço, tal, fechar o espaço, linha de passe. A linha média ficava pelo caminho, essa linha média composta por Diego e Gerson, e a linha lá de trás. E a linha lá de trás também muito distante. O Flamengo não era compactado, né? Quando a gente pegar, por exemplo, o Gabigol, que é o centroavante, e o zagueiro, o Flamengo era distante. E ficava um grande buraco nesse meio campo, que o Diego e o Gerson tinham incumbências para preenchê-lo. É óbvio que eles não iriam conseguir preencher isso, e é óbvio que no período de transição a gente ia ver o Flamengo com muito espaço. Como a gente cansou de falar aqui, o Flamengo, obviamente, ele tinha maior número de posse de bola, o Flamengo finalizava mais, mas quando o adversário finalizava, ele tinha uma oportunidade muito clara, porque o Flamengo não conseguia diminuir o espaço, não conseguia intervir no portador da bola. Então o Flamengo descompactado, né? Esse Flamengo do Rogério Ceni, descompactado. Ele inicia com uma intenção de tentar reproduzir aquilo que foi feito com o Jorge Jesus. A ideia, inclusive, ela é aceita por grande parte dos torcedores no início do trabalho. O Flamengo no 4-2-2-2-2-2, vai tentando fazer uma marcação alta, as coisas não vão funcionando, ele vai se readaptando, faz o Flamengo no 4-2-3-1, ganha muitos jogos nesse 4-2-3-1, o Flamengo fica competitivo, consegue o número de pontos suficiente para ser campeão brasileiro, apesar de algumas controvérsias, mas foi campeão brasileiro, de fato, tá na história do Flamengo. E aí depois conseguiu balançar o 4-2-3-1 com o 4-2-2-2, mas, em geral, o Flamengo foi descompactado, ele não conseguiu fazer um Flamengo compacto. Aí um ponto que é curioso. No Fortaleza, o Rogério Ceni tinha uma defesa, né, uma das melhores defesas, e o Fortaleza ele era compactado. Então já fica claro que, quando vai fazer um bloco baixo, o Rogério Ceni consegue fazer um time compacto. Quando vai fazer um bloco alto, ele tem dificuldade. Então é um ponto, né, que a gente tem que alertar e ver, né, realmente acompanhar o trabalho do Rogério Ceni, porque fazer a marcação alta ele não consegue fazer um Flamengo tão compacto assim. Algumas escolhas do Rogério, óbvio que elas são questionadas de todo treinador ele vai ser questionado, o próximo ele também vai ser questionado. Agora, a questão da gestão do Rogério Ceni, né? É um ponto que a gente já havia falado, que a gente também já havia conversado. De uma certa maneira, pode ter sim implicado e ter propriamente se dificultado, né? O próprio Rogério Ceni dificultou de acordo com as suas intenções, com a sua gestão. Desde o início que ele chega ao Flamengo, fica muito claro que o Rogério Ceni ele tenta se aproximar, né? Ele tenta criar laços de convicções, ele tenta criar laços de confiança, muita confiança nos jogadores mais velhos do Flamengo, nos líderes do elenco do Flamengo. Quais são esses líderes? Diego Alves, Diego, o Willian Arão, Felipe Luiz, o René. A gente não está falando de liderança técnica, a gente está falando de liderança no clube, né? Muito tempo de clube. Então ficou claro que ele realmente tentou, né, ficar mais próximo a esses jogadores. Porém, em alguns momentos que precisava fazer uma mudança na circunstância da partida, né, durante o campeonato, durante o adversário, circunstância de adversário, mudança precisa dar desconforto. E o Rogério Ceni sempre tinha um pé atrás para mudar. Então ele não mudava, né?
A questão do Ilharão ter sido zagueiro e do Diego ter sido volante, na minha impressão, isso aqui não é uma informação, é minha interpretação, ele tentou acomodar todos os jogadores no time titular. Qual foi o método que ele viu? Colocar o Ilharão na zaga e o Diego como primeiro volante. Assim, ele não colocaria nenhum jogador no banco de reservas. Então ele não viria nenhum biquinho de nenhum jogador. Porque, logicamente, né, logo quando você chega num clube, você tem 11 jogadores que vão gostar de você e os outros 20, 25, que são os preteridos, não vão gostar de você. Então ele preferiu que os jogadores, em aspas, os medalhões, gostassem dele. Contudo, ele não soube administrar essa gestão e ficou meio que, em aspas, refém da qualidade técnica e da capacidade desses jogadores. Alguns destes, inclusive jogadores de 2019, não vinham rendendo. Melhor dizendo, não vêm rendendo. É preciso mudar, era preciso, né, você tentar trazer, em aspas, o desconforto, que era uma consequência de uma mudança. E o Rogério Ceni, ele demorou demais. Ele não mudou, ele deixou, até no momento os jogadores, né, não conseguirem dar a ele tecnicamente o que era necessário e ele não fazer essa mudança. E aí a gente está falando já do próximo treinador. O que me preocupa? A partir do momento que um treinador ele tem, né, como pré-estabelecido que vai tentar agradar, em aspas, esses jogadores, e no final dessa história, como a gente viu diversos capítulos, não agradou, me preocupa o próximo treinador. Porque então agradar esses caras não é tão fácil, não é apenas colocá-los para jogar. Talvez tenha que massagear o ego deles, é mais do que a gente estava imaginando, e aí é muito difícil. O Rogério Ceni realmente ele não tem esse tipo de liderança, de massagear ego, de elogiar jogador via imprensa, de verbalizar nas coletivas. Ele nunca teve esse perfil, não tem. Se é necessário ter esse perfil, aí já acaba sendo um dificultador para o próximo treinador do Flamengo. Então, para mim, taticamente, o Rogério Ceni ele pecou e ele acabou errando muito na questão da descompactação, acho que foi um ponto, mais do que a substituição dele, o gosto, é gosto pessoal, então vamos falar de questão tática, que a gente viu, descompactação, e na gestão. Ele tentou privilegiar alguns jogadores. Num curto prazo isso pode dar certo, eu acho que até que deu certo. Ele foi aceito, isso facilita a aceitação, contudo, no momento ele acaba ficando muito que refém desses jogadores quando é preciso mudar, é preciso criar novas alternativas. Nem sempre o Ilharão pode jogar como zagueiro contra qualquer adversário. Nem sempre o Diego ele pode ser volante contra qualquer adversário. Tem jogo que pede um volante, tem jogo que pede um zagueiro, tem jogos e jogos. E você manter aquele time, independentemente do adversário, é óbvio que você vai sofrer e é óbvio que em alguns momentos não vão vir o resultado. Isso é um fato. Agora vamos esperar. Vamos esperar o próximo técnico do Flamengo. Ah, tudo mil maravilha, saiu o Rogério Ceni, o problema saiu. Não. Na minha opinião, não. Não, o problema saiu. Não. Saiu uma parte, né, desse problema. O Flamengo não conseguiu corrigir, agora vai vir um outro treinador. Com o carro, mais uma vez, vai trocar a roda, o carro andando, não é um cenário ideal. Quando a gente fala de aplicação, assimilação, convicção do novo treinador. Isso é um ponto importante. Tá? Você pegar qualquer treinador, colocar agora no lugar do Rogério Ceni, na minha opinião, é um desperdício de elenco. Porque você está falando de um elenco de 330 milhões anuais, como eu falei. Então é um desperdício você ter um elenco de 330 milhões e botar qualquer um para treinar essa equipe. Por um outro lado, você botar um treinador com boas ideias, com um jogo bem estruturado, que sim, ele requer assimilação, que ele requer tempo, na altura do campeonato, também não vai dar. Então, olha, agora a diretoria do Flamengo, ela é bem paga para isso, inclusive, vai ter que estudar e vai ter que trazer um treinador certo, porque o momento não é fácil. E a gente está falando de Libertadores, a gente falando um pouquinho mais lá na frente. Valeu, galera. Então, um forte abraço a vocês. Continue acompanhando o canal, deixa o like, se inscreva. A gente vai se vendo. Se cuidem. Tchau, tchau.